Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje eu vou falar do mapa de uma pessoa especial e muito famosa, né? Vem pra cá, Jungkook. E o Jungkook, ele é que nem eu, ele é virginiano, só que ele é do dia primeiro, né? Eu sou do dia 18. E assim, eu não acreditava muito que tinha gente que acompanhava meu canal, não, porque eu tô num momento que eu me acho muito irrelevante. Mas tinha gente pedindo o mapa e tinha gente pedindo o que pra eu falar, né? Então, enquanto tiver gente pedindo, eu estarei aí, por aí, né? Mas hoje a gente vai falar do mapa de Jungkook. E o Jungkook, que coisa interessante. Eu não passei o olho pelo mapa do Jungkook até quando eu tava pensando se eu ia fazer realmente esse mapa. Por quê? Porque o mapa do Jungkook, eu falei de Jungkook diversas vezes, né? Ele não tá no astro.com, então eu tive que botar todos os dados que a Ana Lopes 8414 deu pra mim. E assim, ela deu os dados, viu, gente? Pelo amor de Deus. Que ela deu os dados pra mim. E assim, não foi muito difícil porque ela já tinha boa parte das informações. Quando fica muito mais fácil quando a gente tem informação. Mas eu acho o mapa do Jungkook bem interessante. Por quê? Porque ele tem ascendente Capricórnio, o regente do ascendente está na casa 3, em Áries. Ele nasceu em 97, né? Ele é só um ano mais velho que eu nasci em 98. Ele deve estar começando por agora a Revolução Solar dele. Revolução Solar não, louca, da cabeça. O retorno de Saturno dele. Porque Saturno vai entrar em Áries, né? Se vocês não sabem, é bom saber. E vai começar o retorno dele, né? Eu não queria saber de retorno, não. E assim, o mapa dele é bem interessante. Tem alguns pontos que eu já vi e eu já pontuei em outros mapas. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse Saturno na 3. Saturno na 3 ele é bem introspectivo, não de uma maneira ruim. Mas sabe quando você... A energia ariana ela é muito forte, né? E quando você internaliza essa energia ariana, você... Se você não souber lidar, você explode, porque temos Saturno aqui. Saturno tem a questão de controle. Uma necessidade muito grande de controlar um determinado ponto do mapa. Por exemplo, a casa 3, né? A casa 3 normalmente é relacionada a o quê? A amigos, viagens curtas, pessoas da família que não são tão próximas, tipo tios e primos, e coisas relacionadas a isso. Então, a questão de amizade pra ele é um fator importante. Porque ele pode ser aquele amigo que cuida das outras pessoas e até de uma maneira um tanto quanto destrutiva. Porque temos aqui Saturno em Áries, né? E Áries não é um signo muito paciente, não. Se a gente vê os aspectos cruzados, é bem interessante isso aqui. Ele tem Urano na casa 1, ele não gosta da própria aparência. Pode ser que ele tenha superado isso, porque a gente já tá mais próximo do retorno dele? Pode. Tem algumas pessoas que elas superam mais rápido essa situação de ter Urano na casa 1. Mas, como tá com Netuno ali, isso pode não ser uma coisa tão clara para as outras pessoas. E pode ser uma coisa até que as pessoas parem e pensem, nossa, essa informação não faz nenhum sentido, porque ele ama a própria aparência, ele não tem distúrbio de imagem, porque temos Netuno na casa 1, né? E olha que coisa interessante. Esse Netuno dele, ele tá em Capricórnio. Pode ser que a questão de trabalho ou a questão financeira seja uma questão não tão clara, tanto pra gente quanto pra ele. Porque pode ser que ele ganhe vamos dizer assim, um valor X, trabalhe um valor X, mas ele não receba esse valor, entendeu? Porque temos um Netuno em Capricórnio aqui. Por mais que nós temos um Urano em Aquário, e o Urano em Aquário na casa 1 fala disso que eu já citei, desse desconforto com a própria imagem, com a própria aparência, né?
Temos um Júpiter na casa 2, que é muito bom para dinheiro, mas como tá em Aquário, pode ser que de alguma forma ele ganhe bastante dinheiro, mas ele gaste bastante dinheiro e seja um fator de reclamação também para ele, além dessa questão de imagem, né? Mas eu não tô dizendo que ele é pobre ou alguma coisa parecida, porque as pessoas, pelo que eu já observei, né? As pessoas que têm Júpiter na casa 2 elas ganham bastante dinheiro. Não é uma coisa que eu diria assim, ah, não, o Jokuki tá pobre. Ele vai ali pra debaixo da ponte e vai começar a esmolar. Não. Se gasta muito, mas também se ganha muito. Então, é algo que a pessoa tende a parar pra pensar. Eu estou gastando muito. Eu também ganho muito. Mas o que eu preciso fazer para que o meu financeiro, ele saia dessa situação do tipo, eu gasto uma quantidade e não sobra nada. Basicamente isso, porque tudo que você recebe, você gasta no mesmo momento. Mas eu não vejo ele compulsivo por dinheiro, não, porque normalmente Júpiter na casa 2 ganha bastante dinheiro, mas não é compulsivo. Por isso eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga que tem Júpiter na casa 2 e não vejo ela compulsiva. Eu diria que ela tem um certo amor pela Shopee, mas eu sempre dou uma maneirada do tipo. Não gasta tudo isso, tá bom? Segura um pouco. Porque se você deixar o Júpiter na casa 2 ele realmente vai gastar tudo que ele tem. No impulso, né? Porque quando ele vai parar pra começar, ele nem precisava daquilo. Ele tem um. Não é um aspecto cruzado, porque eu tô falando que não é um aspecto cruzado. É um ponto específico do mapa, por exemplo. Ele é cantor, né? A gente já sabe que ele é cantor e tudo mais. Tem piriri para caixa de fósforo. Mas ele tem uma questão de. Ele tem Kiron na casa 10. Kiron na casa 10 dificilmente é valorizado no primeiro emprego, na primeira área. Porque tem uma sensação muito grande de tipo, eu estou fazendo muito e eu não estou recebendo muito. Então eu vou para um lugar onde eu me sinta feliz, valorizada e bem da cabeça. Porque assim, pelas vezes que eu pude observar do pessoal que tem Kiron na casa 10, eles têm uma desvalorização. Eles se sentem desvalorizados, eles querem mudar de área frequentemente, né? Porque isso acontece com uma amiga amiga. A amiga minha. Olha a minha dicção indo embora. E assim, frequentemente a pessoa começa numa profissão e vai pra outra. Por conta desse Kiron. Eu tô dizendo que isso é uma coisa ruim? Não. Porque se você sente que você não tá sendo valorizado no lugar onde você tá, você tem que mudar. Isso é óbvio, né? Mas eu não me surpreenderia se ele fosse pra uma outra área, se ele começasse a fazer uma outra coisa. Porque esse Kiron na 10, ele... E não vai ser a primeira vez que ele vai fazer isso. Eu já tenho notado isso na vida de vocês. Ele vai mudar algumas vezes de área por conta dessa questão de eu não me sinto valorizado, o que eu tô fazendo não tá sendo... Não tá tendo o retorno que eu gostaria, eu vou mudar. E tem que mudar mesmo. Porque se você ficar no lugar onde tá, John Cook, Deus não vai ter pena de você não, viu? E nem seus empresários. Ainda mais que o Kiron dele tá no grau 29. Então é uma situação bem real. De extremo mesmo. Pode ser que isso nunca venha a público, porque tem determinados pontos do mapa que eles não são públicos. Você só pega eles com muita convivência, falando muito com a pessoa, convivendo muito. E ainda assim, tem gente que não nota, tem gente que não pega. Então, pode ser que isso nunca venha à tona. Ele tem Plutão na casa 11. Plutão na casa 11, ele tem poucos amigos. Talvez assim você conte 1, 2 no dedo e acabou-se. Porque Plutão na casa 11, ele tem a questão de que vocês já ouviram eu falar diversas vezes, e muitas, que ele afasta as pessoas por ter um temperamento explosivo. Por que eu tô falando
da questão de explosão de Plutão. Porque essa pessoa, ela frequentemente ela precisa recarregar suas baterias, porque Plutão, eu já vi que em alguns pontos do mapa ele é um fator de explosão, 2 de afastamento e 3 recarga, porque rege Escorpião, e se vocês conhecerem muitas pessoas de Escorpião, vocês vão perceber que a bateria do Escorpião, a bateria social do Escorpião, ela é bem pouquinha mesmo, é quase zero. Então, se você quer muita constância com o Escorpião, apenas desista, né? E o Plutão dele tá em Sagitário. Interessante. Como eu falei, ele tem essa questão... Tem gente gritando aqui, meu Deus. Ele tem essa questão de afastar as pessoas. Amigos dele são contados nos dedos. E tá mais que certo, né? O que me deixa interessado aqui é que ele ama o conhecimento e ama a beleza. O que não corrobora muito com a autoestima dele, né? Mas ele ama muito aprender, porque tá na casa da casa 9. E tá em Libra, né? Que é o regente de Vênus. Que coisa interessante. Deixa eu ver. Temos aspectos cruzados bem interessantes aqui. A mãe dele é um... Eu não sei se isso é público, né? Mas a mãe dele é um problema. Sim. Porque temos aqui uma lua na casa 8. Não só uma lua, né? Temos lua, Mercúrio, Sol e nódulo lunar na casa 8. Então não é de longe uma... Pode ser que isso nunca venha a público, né? Pode ser que determinadas questões nunca sejam públicas aqui. Eu não tenha como provar isso, mas eu já vi essa lua em outras pessoas e eu sei que ela é difícil. Por quê? Porque tem uma questão aqui de mãe narcisista e tudo mais que a gente já tá acostumado por conta desse posicionamento. Sim. E também tem uma questão de... É como se ele não tivesse mãe. Não sei se ele já falou isso publicamente, porque não vejo muita notícia do BTS. Mas é como se ele não tivesse mãe. A mãe dele pode estar viva, isso é uma possibilidade. Mas é como se ela não tivesse. Como se desde que ele nasceu, ela não tava lá. Ela não... Emocionalmente ela é distante, entende? Pra você que não gosta de usar esse termo mãe narcisista, ela é uma mãe mentalmente distante. Ele é órfão de mãe viva. Então, pode ser que isso também tenha acarretado na questão de ele não gostar da própria imagem. Pode ser que essa mãe ela tenha feito algumas coisas muito legais. Por quê? Porque temos um aspecto cruzado de Lua. Lua com Plutão. Principalmente se a gente para pra pensar que essa Lua, ela tá fazendo uma quadratura com Plutão. Quadratura, eu já expliquei 1 bilhão de vezes. Ela é sobre problemas que a gente frequentemente tem muita dificuldade de quebrar. São padrões, basicamente. Então, tem um padrão dele com a mãe dele de uma situação de afastamento. Ele precisa se afastar dessa mãe. Não é uma coisa que é algo que pode ser negociado, não. É para o bem da saúde mental dele. E assim, essa mãe, ela pode lidar bastante com a questão que eu falei, que os amigos dele são contados nos dedos, por conta disso também, porque essa mãe, ela pode influenciar na questão de grupos dele. Grupos que eu quero dizer das pessoas que o rodeiam. Pode ser que ela poderia fazer muita cabeça dele em si. Ou mesmo fazer o que eu já vi algumas vezes pelo padrão de quadratura, que você fala tanto na cabeça da pessoa que a pessoa começa a duvidar de quem ela é, o que ela veio fazer aqui. Porque a quadratura é isso. Você fecha a pessoa num quadrado e você tá em todos os cantos. Como você tá em todos os cantos, você sabe onde você aperta, entende? Então, como ela é a mãe dele, ela provavelmente criou esses gatilhos, né?
E para dissolver quadraturas é muito difícil. Não é tipo um trígono. Trígono é muito mais fácil. Trígono você dá pra, sabe, resolver. Mas quadratura é um aspecto muito, muito difícil. Não são todas as pessoas que conseguem sobreviver a quadraturas. Tenho isso em mente. Ah, mas Lorena, você tá dizendo que todas as pessoas que têm um mapa bem ruim com várias quadraturas, elas não vão sobreviver? Olha, a pessoa tem que ser muito forte. Eu não vou mentir pra você, ela tem que ser muito forte, ter uma cabeça muito boa, porque a quadratura ela é difícil. E o oposto dela, o oposto dela também é uma situação difícil. Por exemplo, eu já vi várias pessoas terem um mapa só de seixo. Um mapa com muitos seixos. E a vida dela ser muito fácil. E justamente por ser muito fácil que a pessoa não dá valor. Então, as quadraturas às vezes elas levam a gente pra frente, mas depende da quadratura, hein? Não vai botar todas as suas fichas numa quadratura, não. Vamos lá, deixa eu ver uma outra coisa que pode ser interessante. Já falei Saturno, já falei de Júpiter, Urano já falei, Netuno já falei, Plutão já falei, Quirón já falei de Vênus na casa 9. Uma boa Vênus. Embora eu acho que ela é bem mais ou menos. Por que eu tô falando que Vênus na 9 é bem mais ou menos? Porque não é tipo um aspecto que você sente com tanta força. É tipo, Vênus na casa 9. É amor, né? É amor. Mas, Vênus em Libra, né? Pode ser que ele tente, a mente dele, ou a personalidade dele tente agradar. De alguma forma, coisas que não precisam de agrado, viu? Se fosse o John Cook, veria isso. Tem determinados pontos que você não precisa fazer. Então, cuidado com isso. Agora, tem Marte na casa 10, né? Em Escorpião. A ascensão, né? Ascensão, eu acho que não, a palavra não é ascensão, mas a carreira dele é muito cansativa. Marte em Escorpião. Lembrem do que eu falei sobre Escorpião. O Escorpião precisa frequentemente recarregar suas baterias. Não porque ele é mimado ou qualquer coisa assim, mas porque determinadas coisas desgastam muito o Escorpião. Grupos desgastam muito o John Cook. O fato dele estar cercado por gente desgasta muito ele. Então, ele não tá sendo arrogante quando ele impõe limites, porque ele simplesmente precisa de momentos para recarregar a bateria social dele. Ainda mais que a carreira dele tá em Escorpião, né? Marte em Escorpião na casa 1, na casa 10. Tá recebendo um bom aspecto esse Marte? Tá. Tá em sexto. Então ele canta. Ele canta o que ele sente, basicamente. Ele canta sobre coisas que possivelmente não poderiam ser explicadas, talvez com palavras, mas são coisas bem interessantes. Agora, eu acho interessante o contexto todo do mapa, né? Ele não tem nada na casa 12. Eu já vi muitos artistas que tinham coisas na casa 12. Não, no caso dele, não. Eu acho bem interessante isso. Agora, eu posso ler os aspectos cruzados. Deixa eu ver. Ele tem Sol em quadratura com Plutão. Desgaste de novo. Isso é um fato. Agora, Sol e Plutão. A essência dele, a verdadeira essência dele, nem sempre vai agradar todo mundo. Porque temos aqui Sol, que é a essência, fazendo uma quadratura com Plutão, grupos. Então, ele canta assim o que ele sente, mas tem coisas internas dele que ele não pode mostrar. E ele retém muito isso dentro dele. Por conta da quadratura, né?
A Lua em quadratura com Plutão, já falei. Mercúrio em quadratura com Plutão. Deixa eu ver. Nossa. Só consigo parar pra pensar aqui. Tem uma situação de tipo. Por exemplo, eu vou tentar explicar isso com palavras, mas eu acho que não vai ser possível. Já tá com 20 minutos. Vamos lá. Temos Plutão na casa 11. 11 é casa de grupos, casa do coletivo. Isso aí é um fato. Aí temos um Mercúrio na casa 8, quadrando esse Plutão. Em Virgem, ainda mais, ainda tá em Virgem. Todas as críticas que ele recebe sobre essa questão de grupo, se não gosto de Jungkook, o Jungkook deveria ser assim, assado, piriri, parar a caixa de fósforo, ele já tem dentro dele, entende? Essa questão de internalizar. Porque tá em Virgem, vocês já sabem como é. Virginiano é muito crítico, muito detalhista e muito chato. Então, tem momentos em que ele retém isso de tal maneira, essa situação do tipo mínimos detalhes, ou o que vão falar de mim, ou o grupo não vai gostar de mim se eu for de tal forma, ou for assim, for assado, que ele explode. Tem um momento, não sei que momento é, né? Mas tem um momento da vida dele que ele não vai conseguir controlar isso. Quadraturas, você tenta até segurar, mas chega um momento que nem você aguenta, porque tá em Virgem, e se ele não for muito autoconsciente sobre Virgem, ele vai surtar. Porque Virgem é uma cobrança muito extrema do momento em que você nasce até o momento que você decide, não, eu não quero isso pra mim. Eu não quero toda essa cobrança, todo esse detalhismo, essa necessidade por ter algo que vai agradar os outros, né? E ele invariavelmente não vai agradar. Na maioria das vezes. Por mais que ele tente. Ele vai tentar. Isso vai matar ele por dentro. Mata ele por dentro. Agora, deixa eu ver uma outra coisa aqui. Essa Vênus dele é na casa 9 tá fazendo um trígono com Júpiter. Lembra o que eu falei? Júpiter na casa 2 é muito bom para dinheiro. E ele ama muito isso, essa questão financeira. E a questão financeira tá atrelada com a cabeça dele. Então, trígonos são bons, mas não são os melhores aspectos cruzados, tenham isso em mente. Porque é aquele aspecto que você dá pra manejar, mas não é um aspecto tão fácil igual um seixo. Marte em quadratura com Júpiter. Eu acho que é aquela coisa que eu falei no início. Temos aqui o Marte na casa 10 dele, né? Eu falei sobre a carreira dele ser muito desgastante. O que ele faz é muito desgastante, né? E ele não é recompensado. Por quê? Temos esse Marte, que é a carreira, né? Casa 10, fazendo uma quadratura com o Júpiter. E frequentemente o sentimento dessa quadratura seria: eu estou trilhando o meu caminho financeiro, mas isso não está... A palavra não é recebendo, né? Mas isso não está me levando a lugar nenhum. O que eu quero dizer com levar a lugar nenhum? Ele pode ganhar o dinheiro, vamos dizer assim, o valor X. Mas ele sente que ele não vai além desse valor X, entende? Pode ser que de alguma forma ele não se sinta valorizado.
Então, pode ser que é o que eu falei, ele frequentemente vai mudar de área por conta disso também. Ahn, Deixa eu ver outra coisa. Esse Marte tá fazendo uma quadratura com Urano. Urano é aquário, né? Interessante. Eu tô com a boca seca, vocês relevem isso. Só um momento que eu vou pegar uma água. Devidamente hidratada, voltamos. Tem essa questão que eu falei. O Marte dele está em quadratura com o Urano, que está no ascendente dele. Nossa. Vou tentar explicar isso, né? Marte é carreira, Marte na tese, né? A carreira, de alguma forma, dele... Pode ter que eles... de novo, o que eu falei. A gente tá se repetindo. Não tem uma certa progressão. Ele não sinta que ele está andando tão rápido e da maneira que ele gostaria. Por exemplo. Vamos lá, deixa eu tentar exemplificar isso aqui. Temos um Marte na casa 10. Esse Marte está fazendo uma quadratura. Quadratura é um aspecto cruzado de limitação, basicamente. Então, ele sente que ele, por conta que está fazendo um aspecto cruzado com Urano, e Urano, ele normalmente fala de rapidez, movimento e tudo mais que é relacionado a Aquário, ele se sente muito limitado nessa questão. Ele vê que as outras pessoas, elas progridem mais rápido que ele e de maneira até... A palavra não é miraculosa, né? Mas de uma maneira muito mais rápida. E ele sente que ele não tá progredindo, vamos dizer assim, como as expectativas que as pessoas colocam em cima dele. Basicamente. Eu não sei se isso é real ou uma coisa que ele sente. Porque muita coisa que está no mapa, a gente mais sente do que vivencia. Pode ser que isso seja uma limitação relacionada ao que eu falei de ele não gostar da própria imagem? Pode. Pode ser um outro ponto do mapa? Pode. Olha que coisa interessante. Ele tem um Júpiter na casa 2. Vocês já estão cansados de me ouvir falar, né? Mas esse Júpiter, ele tá fazendo um bom aspecto com aquele Saturno que está na casa 3. O que pode falar que, de alguma forma, esse Júpiter, ele levou o John Cook, basicamente, aonde ele queria, basicamente. Por quê? Eu tô fazendo esse cacuete porque mentalmente eu já devo estar meio cansada. Porque seixo é um aspecto cruzado muito benéfico. Não sei se todas as pessoas sentem seixo. Por conta que seixo, para aspectos geracionais, demora mais um tempo. Por exemplo, alguns seixos, eles demoram mais tempo para serem vistos e sentidos do que fosse, vamos dizer assim, um Marte, um Sol, uma Lua. Mas eles são sentidos, sim. Podem demorar, mas eles são sentidos, sim. Porque tem uma questão do tipo... Júpiter na 2. Júpiter na 2, ele traz o dinheiro pro John Cook. E Saturno na 3, ele traz a solidez, a segurança, né? Essa palavra que eu tava buscando. A segurança que ele quer e que ele precisa. Ainda mais tendo um Saturno em Áries, né? Então ele, depois dos 30 anos, como ele já tá passando pelo retorno de Saturno dele, ele vai sentir muito mais segurança na questão de comunicação dele. Embora ele, invariavelmente, ele não é uma pessoa muito comunicativa, né? Não vamos mentir. Ele é meio ermitão aí. Mas isso melhora com a questão de tempo, graças a Deus. Agora... Olha que coisa interessante.
Falando um pouco mais de outros aspectos cruzados, que ele tem de positivo, né? Tem pouca coisa de positivo aqui, né? Dá pra contar nos dedos. Olha. Vamos lá, de positivo. Ele tem Sol e fazendo um bom aspecto com Marte. Que dá uma aliviada na questão. Eu não sei se eu falei, né? Na questão de carreira dele. Dá uma aliviada. O sexto, ele é muito benéfico. Tem Mercúrio. Também ajudando esse Marte. Trazendo energia, né? Porque Marte em Escorpião precisa de bastante energia. Marte. E ele também tem um Urano em sexto com Plutão e um Netuno em sexto com Plutão. Eu acredito que, olha, se não fossem esses seixos, talvez não sei o que seria do John Cook, não. Porque o mapa dele não é um mapa leve. De longe não é um mapa leve. Ele tem muita quadratura. Tem muito aspecto difícil aqui. Se não fosse esses seixos aqui, eu não sei o que teria acontecido com ele, não. Porque tem uma questão plutoniana muito forte aqui. Ele nem é escorpiano, ele é virginiano. Não faz nem sentido ele ter essa questão de Plutão forte. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que não tem mais nada que eu possa falar aqui. Tudo vai ser um pouco mais do mesmo, né? E assim, o John Cook, ele é uma pessoa muito forte. Porque assim, talvez a gente não aguentaria metade do que ele aguentou. Principalmente com a mãe dele. E principalmente com a questão de grupos. Deve ser muita pressão. E é isso. Como é o nome da menina? Eu já me esqueci, ó. Você vê que como a minha memória é horrorosa. Ana Lopes, 8414. Muito obrigado pela... A palavra não é resposta, né? Mas pela dica. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no seu coração, Ana. E até o próximo vídeo.